Fala, rapaziadinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje resolvi gravar pra gente trocar uma ideia. Já comecei a gravar no morro, então já tô ofegante. Mas é isso aí. Hoje, depois de um bom longo tempo sem gravar nada, na verdade eu fiz um vídeo de casa mesmo, falando sobre as modinhas, sobre as pessoas que acreditam muito no que os influenciadores falam. E esse vídeo hoje a gente vai trocar uma ideia justamente sobre isso, justamente sobre o que está acontecendo agora com esses canais grandes, né? Esses canais que já recebiam o Faz-me Rir pra gravar, coisa que canal pequeno como o meu não tem. Então tudo que eu falo pra vocês é realmente aquilo que eu sei ou aquilo que eu acredito. Então bora lá, daqui a pouco eu volto pra gente trocar uma ideia melhor. %, inclinação 14. Rapaz, 16%, 16% inclinação. Jesus. Esse é lugar de encontrar carro. Tomar no cu. Meu Deus. O morro principal foi vencido. É um morrinho cascudinho esse. E é isso aí, turma. Agora que reduzimos aqui um pouco a intensidade e já estamos num lugar mais calmo, não passa tanto carro também, vamos aqui trocar uma ideia a respeito do que vem acontecendo com os canais grandes de ciclismo, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas eu vou me ater a falar somente daquilo que eu assisto. Mas antes, né, se você não é inscrito ainda no meu canal, é um canal pequeno, né? Então eu não faço parte dessa bolha de canal grande aí que tá passando por dificuldade, porque o canal pequeno já tá com dificuldade. Só que pra mim ainda é indiferente, porque eu já falei em vários vídeos, eu não dependo do canal.
O canal pra mim, no começo, quando comecei a gravar, foi só um hobby, onde eu quis gravar os meus pedais. Aquela paixão de começo, né? Aquela paixão de ciclista iniciante, né? Que quer fazer parte do movimento e tal. Mas então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like, né? Isso mostra que de alguma forma foi relevante pra você alguma coisa que eu fiz ou que eu falei aqui no canal. Bom, vamos começar então falando a respeito desse canal grande, que aqui no Brasil, né, alguns canais grandes já pararam de produzir conteúdo já há um bom tempo, né? Posta um vídeo ou outro, igual eu mais ou menos, e outros começaram a migrar para moto, né, fazer trilha, fazer, enfim. E até aí tá tudo certo, né? Acho que cada um faz aquilo que entender, aquilo que achar melhor. O que eu acho interessante nisso tudo é que muitas vezes a desculpa que o cara dá é meio que tirando a própria responsabilidade de si mesmo, do seu conteúdo, da sua forma de fazer o conteúdo, que com o tempo mudou, e começa a jogar essa responsabilidade pro público e para as marcas, né, para as empresas. Não que não tenha um pingo de verdade nisso tudo, né? Eu acho que o mercado em si, ele teve uma queda gigantesca, e querendo ou não, isso vai influenciar em quem vende, né, publicidade, seu espaço, a sua audiência, né, a troco de andar de bicicleta. Então isso é óbvio, né? Mas a forma então que alguns desses caras abordaram, né, o assunto, meio que culpando o mercado, culpando o público que não entende, etc, etc. Eu achei um pouco forçado. E agora eu vou dar o meu parecer do que eu acho a respeito disso. Vamos lá. Então vamos lá. A gente entende que o mercado mudou. Teve aquela galera que correu na pandemia atrás de bicicleta, começou a formar os grupinhos de ciclismo, principalmente mountain bike. Opa! Pausei a atividade sem querer. E no pós-pandemia, isso diminuiu bastante, né? Isso era uma coisa quase que meio óbvio que ia acontecer. As marcas por si só viram a curva de crescimento muito grande, apostaram fortemente que isso ia se manter e bora produzir bicicleta, bora produzir coisa, peça, acessório. Até um pouco isso sobreviveu, porque as pessoas ainda estavam no ciclismo. Mas agora eu vou falar de um relato que é próximo, que é aqui da cidade, de pessoas próximas a mim que foram desse grupo da pandemia, ciclista de pandemia. Quando eu falo ciclista de pandemia, eu não tô falando de uma forma pejorativa, tô falando daquelas pessoas que entraram no ciclismo na pandemia e que não perduraram, né? Passou a pandemia, botaram a bicicleta de lado e voltaram a fazer o que faziam antes. Esse é o ciclista de pandemia. Então, teve uma galera que tava de bicicleta, comprou uma bike, a bike intermediária, comprou acessório, se equipou todo, começou a andar. Só que
A galera que não é ciclista de verdade não está acostumada com a manutenção que uma bicicleta intermediária barra premium dá. Então o que teve de gente que na primeira oficina que teve já deixou a bicicleta lá para vender, para fazer manutenção, viu que é muito caro, né? Então você pega uma bicicleta com um grupinho um pouquinho melhor, aí você vai ver uma corrente, por exemplo, uma corrente GX, que é a que veio no grupo da minha bicicleta. É uma corrente de R$300, uma corrente, um par de corrente. Ah, você tem a opção das correntes aí paralelas, né? Você vai botar aí uma KMC e tal, mas nunca é a mesma coisa. E mesmo assim uma KMC também não é tão barata assim. São as correntes compatíveis, né? Aí você vai pensar que você tá andando ali, o cassete, ele é muito difícil de gastar a ponto de você ter que estar trocando ele sempre, né? Mas vamos supor que você precisa trocar um cassete. Cassete numa bicicleta como a minha, eu tô por fora de números aqui, eu vou pesquisar e vou deixar aqui, mas acredito que é uns 2.000 pra cima ou pra baixo. Vamos chutar que seja uns 2.000. Então a galera que entrou na pandemia, que não tinha a mínima noção de manutenção que custa uma bicicleta dessa, a gente vinha com a cabeça daquela bicicleta do supermercado, que é a corrente de aço, podia deixar na chuva, jogava uma graxa e pau pegava. Uma bicicleta assim já exige mais cuidado. Então o que teve de gente que na primeira manutenção abandonou a bicicleta, não tá escrito. E eu vi pessoas próximas, que a gente não vai citar nomes aqui, que foram desse tipo de pessoa, que botaram na ponta do lápis e viram que não vale a pena, porque é um esporte caro, é um esporte realmente chato falar isso, mas ele vem sido cada vez mais um esporte elitizado. Se você quiser partir de um intermediário barra prêmio aí, com certeza não é para qualquer um, infelizmente. Então o esporte já tem essa barreira de entrada. Então, somado a tudo isso que eu falei sobre aquele boom de pandemia, queda da pandemia, as pessoas voltando às suas atividades normais, pessoas abandonando o ciclismo por questão financeira, a gente vive também muito sobre bolhas, né? Então hoje a gente está vivendo a bolha, né? Ou melhor, a tendência da corrida, né? Corrida de rua. Nunca se viu tantas pessoas corredoras. Então agora é a nova moda. E é barato, né? Tem uma barreira de entrada para você ir para corrida de rua, é basicamente ter um tênis e correr, treinar. Não necessariamente você vai ter muito gasto além disso. É simples assim, diferente de uma bicicleta. E a prova também, você vai se desgastar fisicamente e dificilmente você vai estragar seu tênis numa corrida. Diferente de uma bicicleta, que a cada vez que você vai andando vai desgastando. E se você cair e quebrar alguma coisa, o custo é alto. Então quando a pessoa para botar isso no lápis, vê que nem sempre vale a pena, que às vezes é melhor abandonar mesmo. Então são duas coisas que eu citei: a queda por causa da pandemia, as pessoas indo para outros esportes, e também a própria questão do conteúdo também, que passou a ser mais vertical e curto. Então as pessoas ficam rolando feed, vendo vários vídeos diferentes um do outro. Então você tem um acesso
a vários conteúdos em segundos. Diferente de você ficar vendo um vídeo de 30, 40 até 60 minutos ou mais. As pessoas estão priorizando muito mais vídeos curtos. Mas quem gosta de verdade vai assistir. Aí eu vou citar um outro ponto que, na minha percepção e no meu gosto como espectador, eu vejo que pesa bastante, principalmente em canais que começaram a ganhar fama por causa disso, que é participar de prova. Então, quando a gente via um canal ali, o cara tava sempre em provas, criando conteúdo de provas. E quem gosta de competição, quem tem a competição e vê aqui a câmera no peito, aqui o cara tá em cima da bicicleta, você se sente de certa forma lá junto com o cara na corrida. Isso é gostoso de assistir. Então muitos canais ganharam bastante visibilidade e fama cobrindo esse tipo de prova. Então, quando esses canais começaram a diminuir a frequência de vídeo de prova, começou a fazer isso que eu tô fazendo, fazer review de bike, fazer cobertura de lançamento de bicicleta, eu, por exemplo, não gosto de assistir. Então eu olhava o vídeo e já saía fora, sabe? Então, pra mim, esse tipo de conteúdo perdeu a graça, entendeu? Aí eu comecei a diminuir a frequência pra assistir esses vídeos. Vou gravar essa descida aqui porque é show. Depois a gente conversa. Isso é um problema. A gente soltar tudo e dar de cara com um carro numa curva aí é foda. Bastante pedra solta.
peguei movimento hoje. Tá doido? Agora você soma tudo isso que eu te falei, né, na falta natural de interesse das pessoas. Porque é natural, né? As pessoas com o tempo vão perdendo interesse. Principalmente se o programa ou o conteúdo começa a ficar muito repetitivo. Então a pessoa começa a gravar os mesmos lugares, as mesmas trilhas, a mesma conversa de sempre. É normal que as pessoas tendem a mudar, ir para outro canal, parar de assistir, enfim. Hoje em dia o que não falta é opção, o que não falta é estímulo para as pessoas verem, né? Então é natural. Soma tudo isso a parte comercial da coisa. O influenciador já não quer mais cobrir prova que não paga, e até aí tudo certo. Então, aquela prova eu não vou porque eles não vão me pagar. E assim, e às vezes o cara cresceu justamente por estar cobrindo prova. E antes dele estar grande, provavelmente ele ia do próprio bolso. Coisa que eu faço, que 90% dos ciclistas fazem. Pagam do próprio bolso para poder ir para uma prova, enfim. Aí você começa a ver muito o comercial da coisa, e você percebe que perdeu um pouco a graça, sabe? Então, aí você começa a juntar o 2 mais 2, e você começa a perceber que nem sempre foi por causa do ciclismo, não. Começou a se tornar só comercial. Aí você começa a juntar 2 mais 2, e você percebe que você é só mais um produto, mais um cifrão para aquele cara. E você vê que perdeu completamente o sentido, a relevância, você continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Eu acho que o vídeo ficou bem longo nesse sentido, mas ele resume, na minha opinião, exatamente o que está acontecendo. Tem um cara que eu sigo e que ele consegue introduzir o merchan no canal dele de uma forma natural, e que você sabe que é merchan, só que ele faz de uma forma que você não se importa de assistir. Inclusive é o canal de bike do Rafael. Eu gosto de assistir aquele canal. 90% dos conteúdos dele 90 talvez não, mas uns 80% é ele correndo prova, é ele fazendo bikepacking, fazendo pedais que eu gostaria de fazer, pedal que a maioria do público dele com certeza gostaria de fazer. E isso
faz com que ele continue grande, com que ele continue relevante. Diferente de outros caras que são grandes, mas que só vê a parte comercial da coisa, não se importam 100% com o público, se importam com o que ou com quanto que eles vão ganhar. Então a coisa já começa a perder um pouco a linha e esses canais estão perdendo a mão. Aí a culpa, obviamente, não vai ser deles, vai ser do mercado, né? Isso é a desculpa que eles vão dar, né? Vai ser do mercado, vai ser do público que tá preferindo conteúdo assim, né? Enfim, cada um vai dar a sua desculpa, né? Mas o fato é esse. Tem pessoas que estão sobrevivendo. Se realmente é economicamente viável fazer conteúdo como o cara do canal de bike faz, não sei. Nem sei quanto que é o ADS de canal de bicicleta, porque o meu canal não é monetizado. E também não sei das parcerias do cara. Mas o conteúdo que ele cria, pra mim e pro público que com certeza que assiste ele, é muito mais relevante do que conteúdo de cara que tá toda hora querendo cobrir evento, toda hora tá querendo te passar um produto de origem duvidosa, porque tá ganhando pra falar sobre isso. Então eu acho que isso que realmente faz a diferença entre você assistir um cara e você não assistir mais. Aí ele vai dar a desculpa que ele quiser, que é mercado, que é o público, enfim. Mas a minha opinião é essa. A minha opinião é que os canais começaram com um sentido, com um propósito, que assim como eu, de fazer um conteúdo despretensioso. E a partir do momento que começaram a ganhar dinheiro com isso, eles perderam totalmente a mão. E é óbvio que com o mercado fraco, como tá de bicicleta, as coisas também tendem a cair, a declinar. Sem contar que eles começam a falar com um público com bicicleta simples e de repente estão falando com um público que com bicicleta acima de 100 mil reais, que também não é a realidade da maioria do público que assiste eles, que consome esse conteúdo, né? Não é uma junção de coisas que no fim vira uma só, a perda de interesse das pessoas assistirem. E hoje em dia, para você manter uma pessoa 30 minutos assistindo você, se não for um conteúdo que puxa realmente pra pessoa assistir, dificilmente essa pessoa vai assistir. Ela vai assistir qualquer outra coisa, um filme, uma série. Então, sei lá. Mas é isso aí. Deixei aqui os meus 2 centavos de contribuição a respeito desse assunto. Não que isso vai mudar alguma coisa na vida de ninguém, até porque o meu público é bem pequeno. Mas tá aí. Deixei meus 2 centavos de contribuição a respeito desse assunto aí. Assim como também telespectador, porque eu não sou um criador de conteúdo, eu sou mais consumidor do que criador. Então deixei aqui a minha opinião também sobre o que eu acho sobre isso aí. É isso aí, bora lá. E também não posso ser hipócrita e antes de terminar o vídeo, de dizer que eu não me inspirei em boa parte desses canais aí. Uma boa parte dos canais que hoje estão fracos, que estão mudando o conteúdo. Se eu tô andando de bicicleta e eu comprei uma GoPro por causa desses caras. Então a gente também tem que lembrar disso. Valeu. E é isso aí, turma. O vídeo de hoje, blá blá. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião nos comentários. E bora, bora. Agora descansar, repor energia. Isso aí, valeu.